começar uma aula que tem como texto guia o Ser e Tempo. Mas como a nossa discussão se centra na questão da temporalidade, eu resolvi começar de uma maneira um pouco controversa e talvez heterodoxa. Eu vou começar por uma nota de rodapé do capítulo 80, que está na segunda parte do livro. Mas isso não é um mero preciosismo ou pedantismo acadêmico, não. Isso tem uma razão de ser assim. É porque, num primeiro momento, essa nota nos leva para fora do Ser e Tempo, ela nos leva para fora do texto, e ela permite que a gente apreenda questões que o Heidegger estava tratando na sua juventude ainda, antes de Ser e Tempo ser elaborado, e questões que estão diretamente relacionadas à temporalidade e à história, mas a história no sentido de a ciência histórica, a disciplina história. O Heidegger estava preocupado com isso, já na juventude. Bom, deixa eu botar aqui a nota de rodapé. A nota de rodapé que está lá no capítulo 80, nota 233, diz o seguinte: uma primeira tentativa de se interpretar o tempo cronológico e os números na história encontra-se na aula de habilitação dada pelo autor na Universidade de Freiburg, no verão de 1915. As relações entre os números históricos, o tempo calculado astronomicamente e a temporalidade e historicidade da presença necessitam de uma ampla investigação. Então eu vou me ater nessa relação entre tempo cronológico, os números da história, temporalidade e historicidade. Por isso que eu estou apresentando a nota de rodapé. Esse texto que o Heidegger faz referência, ele se chama O Conceito de Tempo nas Ciências Históricas. E ele é o título da aula de habilitação do Heidegger. Na Alemanha, o processo para se tornar professor universitário requer que você dê uma aula de habilitação. Quando o Heidegger foi se tornar professor da Universidade de Freiburg, ele deu então essa aula, o conceito de tempo nas ciências históricas. E aí, isso já mostra aquela preocupação que eu estava falando de entender o tempo, ou entender o conceito de tempo, mas dentro das ciências históricas. Heidegger está preocupado com temporalidade e com a disciplina de história, com as ciências históricas. Bom, nesse texto, o Heidegger vai fazer uma oposição entre as concepções de tempo das ciências naturais e o tempo da história. Ele vai reivindicar, na esteira do Dilthey, que a história precisa adotar um conceito de tempo que seja diferente, ou que seja diverso do conceito de tempo que é utilizado pelas ciências naturais. E aí, aqui, bom, de cara tem a influência de um cara que vai ser fundamental para o pensamento do Heidegger, que é o Wilhelm Dilthey. Que é esse senhorzinho simpático aqui. Bom, o Dilthey, quem que é esse sujeito que influenciou a juventude do Heidegger, que é citado no Ser e Tempo inúmeras vezes? O Dilthey é um filósofo historiador alemão do século XIX e que se tornou conhecido por defender que a ciência histórica devia criar para si uma metodologia própria e não adotar o modelo das ciências naturais. Então, o Dilthey cunha os conceitos de ciências do espírito e ciências da razão, sendo que as ciências do espírito são aquelas que têm como seu objeto de investigação o homem, aquelas que se dedicam a conhecer o comportamento humano nas suas mais diversas manifestações. O que significa dizer que, diante do mundo humano, o pesquisador deve adotar procedimentos, metodologias e conceitos que são diferentes do que o pesquisador adota quando ele está lidando com fenômenos naturais ou com fenômenos físicos, por exemplo. O que o Dilthey defende é uma abordagem compreensiva, né? É uma compreensão pelo interior. Essa abordagem ela diverge da abordagem tradicional das ciências naturais,
Porque o modelo epistemológico científico das ciências naturais, você tem sempre um sujeito que observa o mundo, que é composto por objetos que são exteriores a ele. Não é um sujeito, é o Descartes. O sujeito observa objetos que estão no mundo. Só que o problema do Jill Dye é o seguinte: o homem, ele não só é só sujeito do conhecimento, mas ele é em si o próprio objeto do conhecimento. O homem, nas ciências do espírito, ele é sujeito e objeto do conhecimento ao mesmo tempo, e é por isso que ele reivindica essa abordagem compreensiva, ou que ele reivindica que as ciências do espírito devem adotar procedimentos, metodologias e conceitos que são próprios. Então, em resumo, as ciências do espírito, dentre elas a história, elas devem criar novos conceitos e novos protocolos de pesquisa. É isso que está em jogo quando Heidegger diz qual que é o conceito de tempo das ciências históricas. Ele está pensando em diferenciar o conceito de tempo das ciências históricas do conceito de tempo das ciências naturais. Então Heidegger vai começar esse texto, então, a aula inaugural, diferenciando a concepção de tempo nas ciências humanas. Ele vai se perguntar qual é a concepção de tempo, qual é o conceito de tempo, por exemplo, da física. Porque apreendendo o conceito de tempo das ciências naturais, o conceito de tempo da física, o Heidegger, entendendo que a história não pode adotar esses conceitos das ciências naturais, vai propor então qual seria o conceito de tempo adequado para as ciências históricas. Tudo bem até aí? E aí o Heidegger coloca essa pergunta aqui no texto, né? Me desculpem amolar aqui vocês com um monte de citação do Heidegger, mas de novo, eu sou forçado a fazer. Aí a pergunta que o Heidegger coloca lá: dentro da física, qual estrutura deve o conceito de tempo ter para funcionar como um conceito de tempo correspondente aos objetivos da física? Esse texto aqui, a concepção de tempo nas ciências históricas, infelizmente ainda não foi traduzido para o português. Então eu peguei essa versão aqui em inglês e desculpem talvez os erros aqui de tradução, que eventualmente possam ter ocorrido. Então, vamos por parte, vamos quebrar isso aqui. Entender o que o Heidegger está se questionando é perguntar primeiro quais são os objetivos da física, quais são os objetivos dessa disciplina, dessa ciência, da física, para que daí você extraia o conceito de tempo que ela opera. E o Heidegger vai dizer que os objetivos da física, ou que um dos objetivos da física, ou talvez o principal objetivo da física, seja traduzir a realidade em dados quantificáveis que podem ser expressos em diferentes experimentos e medições. Então, tipo, o físico, quem estuda física, ele vai lá e observa um fenômeno, e o objetivo da física é traduzir esses fenômenos em dados, podem ser quantificados e que podem ser generalizados depois em leis gerais que expliquem todos os outros fenômenos que ele observa. A física não tem lá um objetivo de explicar as causas intrínsecas ou as razões metafísicas para a ocorrência de um fenômeno. Ela está preocupada em quantificar os eventos e traduzir os resultados nessas leis gerais que servem para explicar outros fenômenos do mesmo tipo, outros fenômenos parecidos. Então, essa física é a física que nasce com a modernidade, a física que nasce com Galileu, com Newton. E ela foi a que mais levou, que mais desenvolveu um método científico. Quando a gente pensa em método científico, a gente está colado nesse modelo que é o modelo da física. E esse
método científico baseado nas ciências naturais, baseado na física, ele alcançou predomínio tal na história do pensamento depois, nos últimos séculos, que ele acabou se expandindo para as outras ciências. No momento depois do iluminismo que as outras ciências estão preocupadas em pensar, em adotar ou se tornar ciência, é ser esse tipo de ciência, que produz essas leis universais. De novo, para reduzir, para resumir a finalidade da física, a finalidade da física é reduzir todos os fenômenos do mundo físico a um conceito de unidade, sabe? As leis fundamentais que podem ser expressas matematicamente, quantificáveis. Então, esse é o objetivo da física. Então, com vista nesse objetivo, qual que é o conceito de tempo que a física articula para chegar nesse objetivo final? O que a física vai fazer com o tempo desse procedimento da física resulta que o tempo na física ele pode ser medido. O tempo na física ele pode ser quantificado. E quando isso ocorre, quando você mede o tempo, ele se torna uma quantidade, um dado, um número. A indicação de uma quantidade, ela reúne em unidades que são iguais em si mesmo, e uma espécie de régua, todos os intervalos de tempo nela transcorridos. Bom, a física então ela cria uma régua para medir o tempo. O tempo se torna quantificável, o que significa que cada ponto nessa régua é igual aos pontos seguintes. Por exemplo, se eu estou preocupado lá em medir um fenômeno e eu observo que o fenômeno demora 10 segundos para acontecer, significa que essa divisão que eu fiz na régua, todos os 10 segundos são iguais a si mesmo. E eu sempre posso adicionar a mesma unidade nessa régua. Eu posso continuar adicionando segundos ou minutos, que são sempre iguais a si mesmo. É quantificável e homogêneo o tempo na física. Porque ele é um dado, ele virou um número e ele é sempre igual a si mesmo. Dependendo da escala que você adota, uma hora é sempre igual a uma hora. Um minuto é sempre igual a um minuto, um segundo, dependendo da escala. A física arrumou um jeito de tornar o tempo homogêneo. A gente, com essa metodologia da física, a gente pode medir e comparar a passagem do tempo de diversas maneiras. Só que o que acontece desse procedimento? Isso acaba por destruir o tempo verdadeiro. Já que o tempo é essa passagem, esse fluxo, quando eu quantifico, quando eu torno homogêneo, quando eu recorto em pedaços, o tempo é detido, é congelável, se torna um dado controlável. Virou uma escala, um parâmetro homogêneo e quantificável. Esse é o tempo da física. E aí, dirão lá, não, mas no Albert Einstein o tempo é relativo. Não, ainda na teoria da relatividade geral do Einstein, por mais que ele diga lá, o tempo é relativo, na verdade, o que ele fez foi complexificar a régua que ele está usando. Mas ainda o tempo pode ser medido e quantificado e ele é igual a si mesmo. Só que a régua do Einstein leva em considerações o espaço. O tempo virou a quarta dimensão do espaço e eu não vou explicar a física quântica, que é de relatividade geral. Enfim, a ideia é essa. Ainda por mais complexo que seja a régua, é sempre a régua, é sempre o tempo quantificável. E o Heidegger argumenta que então do Galileu até o Einstein, a concepção da física, de tempo na física não mudou. A sua função básica, qualquer função básica da concepção de tempo na física, é tornar o tempo mensurável.
O tempo lá na física ele virou uma variável da teoria do movimento, né? O tempo é um dado necessário para medir o movimento. E se a física está preocupada em medir o movimento dos corpos, com base nesse objetivo, para medir o movimento dos corpos, você precisa quantificar. A física permanece voltada para esse objetivo final, operando esse conceito de tempo, que a gente pode chamar de tempo cronológico. É isso que o Heidegger diz, a gente chama de tempo cronológico. Esse é o tempo do relógio, tempo quantificado. Bom, se o Heidegger começou dizendo que os historiadores precisam reivindicar uma concepção, um conceito de tempo que seja diverso desse conceito de tempo da física, e se o Heidegger determinou qual é o conceito de tempo da física com base nos seus objetivos, a gente precisa fazer isso com a história também. A gente precisa pensar quais são os objetivos da história, para que daí a gente extraia uma concepção de tempo voltada para esses objetivos. Deixa eu colocar só mais uma citação do Heidegger aqui. Cronológico, foi os tempos da história. Então o Heidegger vai reivindicar para a história um tempo que não seja homogêneo, mas que seja heterogêneo e que não seja quantitativo, qual o tempo da física, mas que seja qualitativo. O conceito de tempo na ciência histórica não possui nada do caráter homogêneo do conceito de tempo natural. O tempo histórico também não pode, por isso mesmo, ser expresso matematicamente através de uma fila, como se houvesse aí uma lei que determinasse os tempos um atrás do outro. Os momentos do tempo físico se diferenciam através da colocação de uma fila. Os tempos históricos seguem-se também um após o outro, senão eles não seriam naturalmente tempo. Porém, cada qual é, em sua estrutura conteudística, um outro. Vou chegar nisso que o Heidegger quer dizer aqui, que os tempos da história são cada qual, no seu conteúdo, um outro tempo. Para chegar lá, a gente precisa se perguntar qual é a finalidade da história. A finalidade da física era medir o movimento dos corpos, por isso ela tem um conceito de tempo particular. Qual que é a finalidade da história? Para daí aprender o conceito de tempo. E aí aqui, quando a gente pergunta qual que é a finalidade da história, aqui a gente já chega numa dificuldade. De cara tem um problema. É porque os historiadores eles nunca chegaram num acordo sobre essa questão. Qual é a finalidade da história, qual é a sua meta. Um bom curso de teoria do primeiro período começa com essa pergunta. Para que serve a história? Quais são os objetivos da história? E nós estamos perturbados por essa pergunta até hoje. Para que serve a história? O que acontece é, se a gente perguntar para que serve a história para diferentes historiadores, eles vão dar respostas que são diferentes entre si, completamente distintas, e a gente vai chegar num acordo e não vai conseguir extrair o conceito de tempo dessas respostas. Aí o Heidegger diz então que o que a gente tem que fazer não é sair perguntando para os historiadores ou para as diferentes escolas históricas qual é o objetivo da disciplina deles. O que a gente tem que fazer é observar na prática qual é o objetivo que aparece. Quando os historiadores fazem história, qual objetivo eles estão buscando, de maneira geral? Ler lá vários historiadores para tentar extrair daí o objetivo. De maneira geral, da observação dessa prática, o Heidegger vai dizer lá que o objeto da história são os seres humanos, mas não como objetos biológicos, mas são seres humanos na medida em que a sua produção intelectual e material serve, aquilo que os homens fazem intelectualmente no mundo, materialmente no mundo, serve para atualizar
a ideia de cultura. É o homem, nesse processo de atualização da ideia de cultura, através do que ele faz, é que é o objeto da história. Então, esse processo, o Heidegger vai dizer, de criação da cultura pelos seres humanos. E como é que os seres humanos criam cultura? Eles criam cultura através das suas associações e através de organizações que eles criam. E aqui ele está pensando no associações e organizações, ele está pensando nas instituições que o homem cria para atualizar essa ideia de cultura. Instituições tais como o Estado, a família, todas essas instituições. No fim das contas, essa atualização da cultura através da construção ou da produção de instituições nada mais é do que uma objetificação do espírito humano. Eu produzo cultura intelectualmente falando, inclusive materialmente falando, eu estou objetificando o que o espírito humano é, tornando o espírito humano aparece através de objetos, de entes. Então, qual que é o objetivo dos historiadores, segundo Heidegger? Os historiadores, eles estão interessados nessa objetificação do espírito humano dentro do fluxo do tempo. O historiador é alguém que analisa essa objetificação do espírito humano através da produção da cultura dentro do fluxo do tempo. Mas aqui é que está a fundamental diferença entre a concepção de tempo das ciências históricas e a concepção de tempo das ciências naturais. Ao contrário do que pressupõe aquela régua da física, nem todos os pontos da régua para o historiador têm igual valor. Porque os historiadores, eles estão interessados naquilo que é historicamente relevante. Se eu pego lá a régua da física, por exemplo, o evento dura 10 segundos. Todos esses 10 segundos são importantes e todos eles são iguais em si. O físico não pode abrir mão de um segundo desse no meio, de um ponto desse da régua. Já o historiador não. Nem todos os dados da régua são historicamente relevantes. Porque quando o historiador analisa o passado, ele atribui significâncias a alguns eventos e não a outros. O tempo não é mais homogêneo, ele é heterogêneo. Alguns marcos da régua importam mais que outros marcos da régua. Tudo bem até aqui? Aqui que está o problema. Como é que os historiadores distinguem o que é relevante e o que não é relevante? Saber o que é relevante e o que não é relevante para recortar a régua, para selecionar os momentos. O Heidegger vai dizer, e vocês vão dizer que essa ideia é batida, mas vocês têm que lembrar que esse texto é um texto de 1915, né? Vocês já entendem isso muito bem. Quem é aluno do primeiro período já aprende isso, mas esse texto foi escrito em 1915. O Heidegger vai dizer que a seleção dos interesses que os historiadores têm depende dos seus interesses no presente. O historiador seleciona momentos na régua que ele acha relevante porque ele tem interesses no presente. É como sujeitos imersos no tempo que nós observamos o passado. E é com base nesse ponto de vista que nós interrogamos o passado, de modo a avaliar o que é nele relevante ou não para a construção da narrativa histórica. Então, a análise dos eventos ocorridos no passado depende de um conjunto de valores que compõem o presente em que o historiador que observa o passado vive. São os valores presentes no presente do historiador
que permitem a ele selecionar eventos no passado ou não. Voltando no Dilthey, o historiador ele não é só um sujeito externo ao objeto que ele analisa, mas ele em si está dentro do tempo. E porque ele em si está dentro do tempo, ele pode selecionar a cada presente diferente, momentos do passado que lhe são importantes. E essa é uma característica, então, do objeto histórico. O objeto da história é sempre, em sua essência, o passado. O objeto da história é aquilo que passou, é aquilo que não é aquilo que não existe mais. O objeto do passado é o não ser, não é. É aquilo que fica até difícil de dizer, é não ser. Eu vou tropeçar várias vezes nessa dificuldade. E aí, como é que o historiador consegue alcançar um objeto? Tem um lapso temporal entre o historiador no presente e o passado que passou. Como é que o historiador alcança o objeto que está no passado? É essa noção de temporalidade que permite ao historiador alcançar o objeto que está no passado. Porque o objeto de pesquisa do historiador, ou os eventos ocorridos no passado, eles não podem ser presentificados. Esses eventos, eles sobrevivem não no que eles eram, mas no que eles significaram, no seu sentido. Então, nós temos dos eventos o que esses eventos significaram, o sentido desses eventos. E aqui está a coisa. O historiador, no presente, está atribuindo sentido ao passado. Mas como o historiador está dentro do tempo, como ele é um sujeito temporal, como ele possui uma temporalidade, o historiador anda no tempo e o presente dele muda os valores ao entorno dele, ele muda seus valores. O passado que se cristalizou na forma de significados e sentidos é sempre avaliado por esse presente. Quando o historiador anda, os valores do historiador se alteram, ele ressignifica o passado. O historiador sempre ressignifica o passado, porque tanto ele quanto o passado estão no tempo, são temporais. De novo, vocês vão me dizer, mas essa ideia é batida, Rosa. Lá no primeiro período a gente aprendeu que toda a história é uma história do tempo presente. A história é sempre escrita a partir de um presente, é do presente que nós atribuímos sentido ao passado. O Heidegger está em 1915. Eu trouxe isso aqui, é só a primeira parte para pensar a temporalidade. Por que a história precisa de um conceito de tempo diferente? Porque nós próprios nós somos temporais, nós estamos dentro da régua que nós usamos para medir o tempo. E ao andar na régua, os valores que nós usamos para avaliar o passado se alteram. Tudo bem até aqui? Já fiquei 40 minutos, já acho que eu vou passar por tudo. Então, mantenham isso na ideia, em mente. O historiador é um sujeito temporal que, nessa ideia do Heidegger aqui de 1915, avalia o passado com base nos valores presentes no seu presente, no seu momento. Eu vou entrar no Ser e Tempo agora, porque na obra Ser e Tempo, que foi publicada em 1927, ou seja, 12 anos depois da aula inaugural do Heidegger, a ideia de temporalidade se radicaliza ainda mais, e ela tem consequências maiores para os historiadores. E se tudo der certo, eu vou terminar casando com a ideia de distopia. Se tudo der certo. Bom, vai tomar água aqui. Respirem fundo. Ser e Tempo é pesado, é denso.
para chegar na ideia de tempo ou de temporalidade que o Heidegger propõe na obra Ser e Tempo, eu vou ter que explicar conceitos básicos da obra. E por que também explicar conceitos básicos? Vocês lembram que esse é um curso em 3 partes, e alguns desses conceitos serão retomados pelo Koselleck, pelo Gumbrecht, pelo Hartog. Então é bom que esses conceitos já estejam claros. Bom, Ser e Tempo, primeira edição, e essa é uma edição da Vozes, que saiu no ano passado, se não me engano, uma edição bilíngue. Bom, o Ser e Tempo é uma obra que foi publicada, é uma obra que foi escrita para responder a uma única questão. É uma única questão que guia a obra Ser e Tempo. A questão é: o que é ser? Essa questão, o que é ser, ela é uma questão que está na história da filosofia desde os gregos. Os gregos estavam preocupados em encontrar aquilo que eles chamavam de arqué, que é o princípio original, o princípio fundamental de o que todas as coisas são em sua essência. Qual é o princípio de tudo? A arqué. E o Parmênides, ele vai, vários autores, o Tales de Mileto, por exemplo, dirá que o princípio universal é a água. Enfim. O Parmênides, ele vai vir com essa ideia de que o princípio universal de todas as coisas é o ser. Porque, segundo Parmênides, todas as coisas do mundo são. Logo, esse ser é o princípio universal de tudo. A cadeira é, o livro é, o computador é, a água é, tudo é, logo o princípio universal é o ser. Mas aí você coloca lá a pergunta, então, mas o que é ser? O que é esse princípio universal? Então, foi essa a pergunta, de acordo com Heidegger, que deu fôlego às investigações dos gregos, dos pré-socráticos até Aristóteles. Estavam preocupados em responder o que é ser, e eles vão dar diferentes respostas. Mas o Heidegger também vai dizer que a resposta, depois do Aristóteles, manteve-se mais ou menos a mesma até a modernidade. A resposta não mudou até a modernidade. E aqui que está o problema, é o que o Heidegger vai chamar de esquecimento do ser. Porque a conclusão que os gregos chegaram era de que ser era o conceito mais universal e o mais vazio. Todas as coisas são, ele é o conceito mais universal, mas ele em si é vazio, não tem significado. E o ser, o mais universal e o mais vazio, ele resiste a qualquer tentativa de definição. O que significa que todos nós, no nosso dia a dia, já empregamos o conceito de ser. É a mesma questão do tempo. Nós já vivemos num pré-entendimento do ser. Pré-entendimento do ser. E assim, aquela questão que, por exemplo, para os antigos, para os pré-socráticos, para os gregos, ela estava encoberta e ela inquietava os antigos, ela estimulava a pesquisa filosófica nos antigos, o que é ser, ela se transformou numa evidência mediana. Então, todo mundo já sabe o que é ser. Então, ser é o conceito mais universal, não precisa mais se preocupar com isso. Isso, a tradição da história, depois do Aristóteles, a história da filosofia passou a considerar uma questão supérflua, ou inclusive um erro metodológico. Se você começa um tratado de filosofia tentando definir o que é ser, você já errou logo de cara. É um erro metodológico. A questão do ser já está tudo certo. Nós vivemos no pré-entendimento do ser. O ser é a questão mais universal. Acabou. Por isso que o Heidegger vai chamar o projeto filosófico dele de destruição, ou de desconstrução,
uma desconstrução da história da filosofia ocidental, porque a história da filosofia ocidental insistiu num erro que levou ao esquecimento da questão do ser. E se o Heidegger quer recolocar a questão do ser, a tradição filosófica ocidental não ajuda mais. Então, desconstrução ou destruição da história da metafísica ocidental, da tradição do pensamento. O meu amigo Tiagão vai dizer que o Heidegger é a bomba atômica da história da filosofia ocidental. É um bom conceito também, bomba atômica. Bom, para entender melhor o que o Heidegger quer dizer, nós precisamos introduzir uma outra noção aqui, que é a noção de diferença ontológica. Eu sei, desculpa, eu estou dando um monte de conceitos, esses conceitos aqui são chatos mesmo. Mas não dá para escapar sem isso aqui. Então, de acordo com essa noção de diferença ontológica, grosso modo, e eu estou simplificando Heidegger também, estou traduzindo Heidegger do português para o português, e aí necessariamente eu acabo simplificando ele. Existem duas acepções do termo ser. Nós empregamos o termo ser no nosso dia a dia em duas acepções. Há o verbo ser, empregado no sentido de existir, ser cadeira, ser livro, ser caneta. Existe uma cadeira, existe um livro, existe uma caneta. E ao substantivo ser, um ser humano, um ser vivo, um ser divino. O Heidegger, ele vai usar as palavras ente e ser para distinguir entre esses dois usos. Todo ente está presente, existe. Ente é tudo aquilo que é. Caneta é, logo a caneta é um ente. Eu sou, logo eu sou um ente. Ente é tudo aquilo que é. Mas todo ente, ele tem um ser. O ser da cadeira, o ser do homem, o ser do livro e assim por diante. No entanto, quando a gente diz lá, por exemplo, a cadeira é de madeira, ou a cadeira é de metal, ou a cadeira é de plástico, a cadeira é azul, a cadeira é baixa. O inventário de todos esses predicados, de todas essas características que nós atribuímos ao ente cadeira, ele é incapaz de nos dizer o ser da cadeira. A gente pode ficar inventariando aqui inúmeras características de cadeira, mas a gente nunca vai chegar no ser cadeira, no que é a cadeira em sua essência. Vou dar outro exemplo aqui que eu andei perturbando os meninos do laboratório. Há 2 semanas eu estou perturbando a galera com esse exemplo aqui, estão me chamando de doido. Por exemplo, eu acho que esse aqui vai ficar mais fácil. Quando eu digo o céu é azul, eu posso definir o que sejam as palavras céu e azul. Definir a palavra céu. Céu, definição rasa aqui, é aquilo que está acima da terra. Céu, definir. Azul é uma cor. Mas se eu me perguntar o que é? O que é essa coisa aí no meio que cola o sujeito céu ao predicado azul? O que é? Eu disse que falta gramática para as coisas que o Heidegger quer descrever nesse sentido aqui. Alguns vão dizer, fácil, é a conjugação do verbo ser na terceira pessoa do indicativo. Conjugação do verbo ser na terceira pessoa do presente do indicativo. Mas o que é então ser? Voltamos para a questão do Heidegger. É essa a pergunta que o Heidegger quer responder. O que é ser? E ele alega, o Heidegger alega, que por
ter esquecido a diferença entre ser e ente, a tradição filosófica sempre elaborou a pergunta de forma errada. Ser não é ente. O ser não é uma coisa. E a tradição filosófica, por isso, então, quando põe a pergunta o que é ser, ela já está entificando o ser de antemão. Porque eu pressuponho que o ser é alguma coisa. Que o ser é um ente como outro qualquer, mas ser não é ente. A gente sempre nós identificamos o ser porque a pergunta está errada. Então, essa confusão oriunda da habilidade do termo ser como verbo substantivo, como verbo e como substantivo, resultou mais uma vez no esquecimento do ser. De novo, é isso que o Heidegger está chamando de esquecimento do ser. Porque nós sempre identificamos o ser, nós esquecemos a questão. Duas maneiras da questão do esquecimento do ser. Ou nós abandonamos a questão, nem a colocamos, ou a colocamos de maneira errada. Pressupomos que o ser é um ente como o outro qualquer, mas o ser não é ente. Mas como é que isso vai aparecer na tradição filosófica? Lá, por exemplo, a resposta lá, a distinção socrático-platônica entre mundo sensível e o inteligível, a cadeia aristotélica de ser que culmina, ser para Aristóteles é o primeiro motor, o Deus tomista, Deus com D maiúsculo, Deus tomista, ou o sujeito cartesiano. Todas essas construções são indicativas daquele esquecimento do ser. Porque nessas construções o que se fez foi tomar o ser como um objeto que servisse de solo para dar fundamento, para dar um ponto fixo a partir da qual o pensamento pode se mover. De novo, por isso que o Heidegger está falando, é preciso destruir a tradição metafísica, porque a tradição metafísica insistiu num erro que é entificar o ser. Identificamos o ser, não sabemos o que é ser e sequer sabemos perguntar. A pergunta está errada. A gente fez a pergunta de forma errada em toda a história da filosofia. Como é que eu posso perguntar o que é ser? Na resposta eu vou dizer, ser é. Eu já estou usando na própria definição aquilo mesmo que eu quero definir. Então uma coisa toda, a pergunta está errada. O Heidegger vai... É isso que é importante. O Heidegger vai se propor, então, a reelaborar a questão do ser. Preciso reelaborar a questão do ser e deve-se colocar a questão do ser perguntando-se qual que é o sentido do ser e dando à questão a devida transparência. Para reelaborar a questão, preciso saber qual que é a estrutura básica de uma questão. O que é uma questão em si? Qual é a estrutura que faz que uma questão funcione? Toda questão, segundo Heidegger, é uma busca por algo. E toda busca necessita de uma orientação prévia. Eu devo saber de antemão aquilo que eu estou buscando. Suponhamos que eu esteja buscando ou procurando as minhas chaves. Eu já preciso saber de antemão o que é uma chave para que eu possa encontrá-la. Então, saber o que é uma chave é uma condição fundamental para que eu a encontre. Então, toda busca, toda questão é orientada por esse conhecimento prévio daquilo que se busca. Na questão do ser, para elaborar a questão do ser, nós também precisamos de uma orientação prévia. E aí aqui está. Vocês lembram que eu disse que a gente já viu a tradição da história, a tradição da metafísica acertou no ponto. Porque ela disse, nós já vivemos no pré-entendimento do ser. Então nós já temos esse pré-entendimento do que é ser. E ainda que eu não consiga definir conceitualmente o que seja ser, eu já vivo um pré-entendimento da questão do ser. Por exemplo, eu não sei o que é o na frase, o céu é azul. Mas quando alguém diz o céu é azul, eu já entendo o sentido da questão. Porque eu vivo um pré-entendimento da noção de ser. O Heidegger vai dizer, essa compreensão
tanto vaga, mediana, baseada na palavra, ela é um fato, não pode ser ignorado. E ela é um fato positivo. A nossa investigação sobre o que é ser deve partir daqui. E aquilo que a gente busca na questão do ser é o ser em si mesmo, não o ser como ente. É aquilo que determina que o ente, aquilo que determina o que o ente é enquanto ente, como ente, o que as coisas são enquanto coisas. É o ser em si mesmo. O ser dos entes não é em si um outro ente. Bom, já ficou claro. O ser dos entes não é ente, não tem diferença ontológica. É por isso que o primeiro passo na compreensão do ser não é contar uma história. A elaborar a questão do ser não pode ser contar uma história como a tradição da metafísica fez. O que o Heidegger quer dizer com contar uma história? É no seguinte sentido. Se eu tento determinar o que é ser, me perguntando o que é o ser de uma cadeira, eu vou cair numa cadeia infinita de questões e eu nunca vou de fato tocar a questão do ser. Por exemplo, eu vou perguntar o que é uma cadeira, e aí eu vou responder, a cadeira é um móvel. E aí depois eu tenho a próxima pergunta, o que é um móvel então? E aí eu vou responder, um móvel é um utensílio de fabricação humana que tem utilidade numa casa. E assim por diante, porque agora eu sou obrigado a perguntar o que é utensílio, o que é fabricação, o que é humano, o que é utilidade, e eu fico contando história e eu nunca respondo a questão do ser. Então, tentar determinar a questão do ser procurando um gênero próximo e depois a diferença é o método do Aristóteles. Você procura o gênero próximo acima e depois a diferença básica. Não serve, contar história não serve. Quando eu pergunto o que é o ser de uma cadeira, eu estou interrogando a cadeira pelo ser dela. O Heidegger vai dizer que perguntar-se pela questão do ser não é perguntar o ser de um ente qualquer, não escolher o que é o ser da canesa e aí sair perguntando para daí determinar o ser do ente. O Heidegger vai dizer que tem um ente entre todos os entes que existem no mundo que tem o primado da questão do ser. Há um ente específico que eu tenho que direcionar a questão do ser. O ente, esse ente que deve ser interrogado na questão do ser, é o ente que nós sempre somos. É o ente que o homem é. O ente que nós sempre somos. Porque nós já oferecemos uma direção para a pergunta do ser. Porque aquilo, nós já vivemos um pré-entendimento da questão do ser. Ao invés de estar perguntando o que é o ser da caneta, para daí extrair a ideia de ser, eu tenho que perguntar o que é o ser do homem, o que é o ser do ente que nós somos. Elaborar, uma citação do Heidegger, elaborar a questão do ser, portanto, significa tornar transparente um ente, aquele ente que questiona em seu ser, aquele ente que tem como propriedade o questionar-se pelo ser, aquele ente que questiona-se, que é capaz de questionar o que é ser, aquele ente que vive num pré-entendimento da questão do ser. A esse ente que nós sempre somos e que, entre outras coisas, possui essa característica, essa possibilidade de questionar, o Heidegger chamará de Dasein. No Dasein é uma palavra alemã, eu desses pedantistas acadêmicos, mas vamos lá. Dasein é alemão, significa da, em inglês there, que é aí ou ali, e sein é ser. O Dasein é o ser aí, o ser que se dá. Dasein, o ser aí. Algumas traduções, essa tradução da Vozes aqui, ela traz Dasein traduzido como presença. E tem toda uma discussão se nós devemos mesmo traduzir, como é que a gente deve traduzir, se a melhor tradução é ser aí.
se a melhor tradução é presença, e aí aqui na introdução tem uma longa explicação por que se traduz como presença, mas eu vou usar Dasein mesmo. Aí, independente da tradução, vocês já sabem o que é. Então, o Dasein é aquele que tem a possibilidade de questionar o que é o ser. No Dasein, ou no ser que nós sempre somos, a questão do ser está sempre em jogo. É isso que define o Dasein. A questão do ser está sempre em jogo. Determinar o que é ser está sempre em jogo para o Dasein. Nós temos que nos confrontar com ela. O ser que nós somos nunca é dado. O ser que nós somos não é dado. Nós estamos nessa questionar-se pela questão do ser. Daqui a pouco isso vai ficar mais claro. Isso significa que o Dasein não é o homem, o ser que nós somos, não é simplesmente um ente entre outros entes. O Dasein é sempre sendo um modo de compreensão do ser. A caneta é um ente qualquer. Ela não compreende o que é ser, mas o Dasein é, sendo aquilo que é, um modo de compreensão do ser, porque a questão do ser do Dasein está sempre em jogo. Vocês viram que eu tenho uma cola aqui, né? O nosso vai pegar. Heidegger vai chamar de existência ao próprio ser que o Dasein tem que se relacionar dessa ou daquela maneira. O Dasein existe. Existência é um conceito importante para o Heidegger. Isso significa que, a dizer que para o Dasein a existência precede a essência. Essa frase aqui é costumeiramente atribuída ao Sartre, mas a obra em que o Sartre apresenta essa ideia, nas obras que o Sartre, que é o Ser e Nada, tem uma influência forte em Ser e Tempo. O Sartre leu o Ser e Tempo quando ele lutou na guerra, quando ele era meteorologista lá no exército francês. Ele ficava soltando balão para que lá no vento soprava, enquanto isso ele lia Ser e Tempo. Então isso aparece no Sartre mesmo, mas a ideia é do Heidegger. Para explicar o que o Heidegger quer dizer com existência, eu vou seguir um exemplo que o Sartre apresenta. Talvez fica mais fácil. Se nós pensarmos na caneta, por exemplo, nós conseguimos determinar a essência da caneta. Afinal, ela foi feita por alguém com uma finalidade específica. A caneta serve para escrever. Sua essência pode ser determinada pelo projeto que deu origem à fabricação da caneta. No caso do Dasein, ou do ser que nós sempre somos, não há um projeto que determine a nossa essência. Não existe um projeto, nós não fomos desenhados, projetados para nada. Não tem um projeto prévio que determine a nossa essência. O que o homem é, ou aquilo que ele pode ser, está sempre em jogo, está sempre por ser determinado pelo próprio homem. Não existe nenhuma essência de homem. Existem sempre possibilidades de ser. Eu posso ser professor, como eu posso vir a ser pedreiro, ou marceneiro, ou garçom. E aí, ainda que eu assuma uma dessas profissões como a essência do meu ser, nunca haverá um modo final de ser professor, de ser garçom, de ser pedreiro, de ser marceneiro. O que eu sou nunca está estabelecido de antemão. É isso que o Heidegger chama de existência. É esse ser que não tem uma essência definida de antemão. Porque existem professores e professores, garçons e garçons. Nunca há esse ser professor, essa essência professor. É sempre algo em jogo. Meu ser está sempre em jogo para mim.
Dasein, então, é o ente que tem que tomar para si o seu projeto de ser. Ele tem que assumir a responsabilidade pelo que ele é. Tem que assumir o seu próprio projeto. Tem que assumir o ser que ele é. Mesmo quando eu digo, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, ainda assim eu assumi isso como projeto, uma escolha que eu fiz. O ser aqui está em jogo. Isso significa dizer que o ser que nós somos, o Dasein, ele não pode ser definido por suas características. Quando eu falo, lembra que eu estava definindo a cadeira por um conjunto de predicados que eu atribuía a esse sujeito, um conjunto de características que eu atribuía ao sujeito. Eu posso defini-la por características que são comuns a cadeiras. Né? Cadeira é feita de madeira, de metal, de plástico, em geral de material rígido, serve para sentar, tem um apoio para as costas, que é um projeto prévio de cadeira que determina a essência do que a cadeira é. Com o Dasein não dá para fazer isso. Eu não posso definir o Dasein, o ser que nós somos, por um conjunto de características. Está sempre em jogo o que nós somos. A existência do Dasein é sempre um ter de ser. O homem tem de sempre elaborar um projeto para si. Mas isso não quer dizer que o Dasein não possua algumas, entre aspas, porque não é essa a palavra que o Heidegger usa, eu estou usando, algumas características que são ontologicamente comuns a todos os Dasein. Tem algumas coisas, algumas características, entre muitas aspas, que são comuns a todos os Dasein, e que eles sejam esse projeto de serem aberto. O Heidegger vai chamar essas características de existenciais do Dasein. São os existenciais do Dasein. E ele está usando essa palavra existenciais porque ele não quer que se confunda isso com características, porque o que tem características são os entes. O Dasein tem existenciais. E aí o Heidegger vai passar a analisar o ser que nós somos, o Dasein, analisar esses existenciais do Dasein para definir o que é ser. A partir da definição do ser que nós somos, o Heidegger espera definir o que é ser. A pergunta central do livro. A esse procedimento metodológico de analisar o Dasein, o Heidegger vai chamar de analítica existencial do Dasein. Analítica existencial do Dasein, e é isso que me interessa, é por isso que eu dei essa volta toda. Analítica existencial do Dasein, analisar o Dasein. O Heidegger vai gastar 80% do ser e tempo nessa analítica existencial do Dasein. Vou dar um spoiler aqui para você, o Heidegger nunca define o que é ser. No processo ele faz essa analítica existencial do Dasein aí, mas ele nunca chega lá na resposta. Ficou faltando a terceira parte de ser e tempo. Mas a analítica existencial do Dasein interessa para a gente, porque a partir dela dá para extrair coisas que são importantes na questão. Eu não vou ter tempo aqui de dar todos os existenciais do Dasein. Tem vários existenciais do Dasein que o Heidegger analisa cuidadosamente. Então eu vou falar de alguns que interessam para a discussão sobre temporalidade. O primeiro existencial do Dasein é o que o Heidegger diz: o Dasein é o ser no mundo. Ser no mundo. É um existencial do Dasein, porque todos nós compartilhamos, nós somos no mundo. E aí a linguagem maravilhosa do Heidegger, como ele define isso, é o ser aí, o Dasein, é sempre o seu aí. Por isso que tem que traduzir o Heidegger do português para o português. O que ele quer dizer com o ser aí é sempre o seu aí? É porque ser no mundo é a primeira condição e também o primeiro limite
para aquela projeção do Dasein, para o projeto de ser que o Dasein tem que assumir para si. É isso que o Heidegger chama de facticidade. Facticidade. É esse limite. Isso quer dizer um conjunto de circunstâncias que fazem com que um homem em particular projete certas coisas e não outras. E seja capaz de alcançar certas projeções e não outras. A facticidade se dá, esses limites, né? Facticidade como limite da projeção se dá porque o homem é um ser do mundo. O mundo é o primeiro desses limites. Limite, as possibilidades existem porque o homem é ser do mundo e os limites de projeção existem porque o homem é um ser do mundo. Então, para o Heidegger, diferente da tradição, a tradição filosófica lá com o Descartes, insistiu na ideia de sujeito. O código do Descartes, eu penso, logo existo, e essa ideia de sujeito leva a uma conclusão de que o sujeito transcende o mundo. O sujeito está fora do mundo e ele observa o mundo que ele é externo. Mas para o Heidegger não há que se falar desse sujeito em abstrato, fora de uma situação mundana específica. Ser homem, ou ser homem é estar numa situação mundana em particular. Situação a partir da qual certas projeções são possíveis, mas a partir da qual também certas projeções se tornam impossíveis. É a mundanidade como condição, permite que eu me projete, e a mundanidade como limite. E aí o Heidegger vem com essa, o ser aí é sempre o seu aí. O que significa dizer que apesar de não ser, de ser um projeto, de não ter uma definição prévia, quando Heidegger diz que o homem não tem uma definição prévia, ele está se referindo a uma negatividade do ser do homem. O ser do homem é vazio. O ser do homem é vazado. Mas apesar de não ser, apesar dessa negatividade, apesar de ser vazio, de ser vazado, é isso que permite com que o Dasein seja entrecortado pelo seu mundo. O ser do Dasein é preenchido, esse vazio de ser é preenchido pelo mundo que circunda o Dasein. De novo, essa ideia não é a ideia do Descartes que o homem é o sujeito do conhecimento que está externo ao mundo, o mundo que é composto. Não é a ideia do mundo, a mundanidade do mundo, não é o mundo como um espaço no qual os entes habitam e o homem habita o mundo tal qual. Um espaço no qual os entes estão e o homem também está. O que o Heidegger quer dizer, o homem não está no mundo. O Heidegger não quer dizer que o homem está no mundo. O Heidegger, o homem é o seu mundo. O ser aí é sempre o seu aí. Ele é sendo já o seu mundo. Ele é vazado, entrecortado pelo seu mundo. Mundo não é definido como espaço em que um objeto se dá. O Dasein não está no mundo, o Dasein habita o mundo. Isso significa dizer que o mundo sempre se apresenta como um horizonte de sentidos e significados. Nós não percebemos os objetos do mundo como simples objetos dados. Quando nós nos relacionamos com algo do mundo, nós já os percebemos como aquilo o que eles significam. Os objetos para nós não são objetos de um espaço. Nós percebemos a mundanidade do mundo como aquilo que o mundo significa e como que os objetos significam nesse mundo. No sentido de que todos os entes do mundo são percebidos pelo Dasein inseridos numa cadeia de referencialidade. Os sentidos do mundo, dos objetos, dos entes que compõem o mundo, são construídos numa cadeia de referencialidade. Cada coisa
se apresenta em uma cadeia de sentidos e significados. Eu nunca vejo uma coisa, um ente isolado, mas sempre preso numa cadeia de referencialidade, uma cadeia de sentidos. É por isso que, por exemplo, eu guardo os meus livros na estante e não na geladeira. Porque estante está dentro dessa cadeia de referencialidade, dessa cadeia remissiva que remete ao objeto livro, ao passo que geladeira não está na cadeia. Cada ente ou cada coisa sempre se apresenta em uma relação com outros entes, em outras coisas e em referência ao Dasein. O que significa que às vezes as coisas sequer se apresentam. Eu não habito um espaço vazio que está cheio de objetos. Os objetos se apresentam para mim com o sentido e o significado que eles têm. E às vezes, os entes sequer se apresentam para mim. Um exemplo aqui. Bom, eu sou um cara que não me interessa por utensílios de cozinha. Então, quando eu vou ao mercado, quando eu vou ao supermercado, por exemplo, eu nem vejo as panelas e os talheres. Porque esses entes, panelas, talheres, eles estão no mesmo espaço que eu, mas eles não estão habitando o meu mundo. Eles não estão se apresentando para mim enquanto... eles não têm um sentido, não têm um significado. Mas aí eu ia mudar. Eu ia deixar a casa da minha mãe. Eu ia morar sozinho. Então panela, utensílio de cozinha, talher, todas essas coisas começaram a ter um significado. Eu precisava cozinhar. Agora eu não consigo entrar no mercado sem passar lá na seção de talheres. Porque esses entes agora habitam o mesmo mundo que eu. Eles estão no mesmo, presos nessa cadeia de sentidos e significados que eu elaborei para o meu mundo. O Heidegger vai dizer, esses entes tornaram-se seres à mão. Ser à mão. Tem lá, a manualidade do mundo, toda essa linguagem difícil que o Heidegger usa. Dizer que algo está no mundo e no mesmo mundo que eu não significa dizer que está no mesmo. Não, dizer que algo está no mesmo lugar que eu não significa dizer que está no meu mundo. Heidegger não está chamando o mundo, ser aí no mundo, como espaço físico. Estou insistindo nisso porque isso é importante. Porque o mundo, para Heidegger, é esse horizonte de sentidos e significados. Nem tudo que está à minha volta compõe o meu mundo. E o inverso também é verdadeiro. Eu não preciso que algo esteja próximo de mim, com a proximidade física, para que faça parte do meu mundo. No dia que eu estava preparando a aula, eu fui comprar chocolate na padaria e uma Coca-Cola. Mas eu não estava lá naquele mundo. E eu voltei sem o chocolate e com uma Coca-Cola zero. Ninguém consegue tomar isso. Então, porque, sabe, as coisas não habitavam o mesmo mundo que eu, porque eu estava deslocado daquele mundo, estava me projetando para outro lugar. Cadeia de sentidos e significados. Quando vocês olham para a sala de aula, por exemplo, vocês não veem simplesmente uma sala com uma mesa de professor, várias cadeiras, um quadro, mas já antes de tudo, vocês percebem a sala de aula, como sala de aula, com esse sentido de sala de aula. É só na cadeia de sentidos e significados que os entes se apresentam. A sala de aula se apresenta como sala de aula porque ela está inserida numa cadeia de sentidos e significados, que fazem referência ao mundo que vocês, enquanto Dasein, habitam. Mas essa cadeia de sentidos e significados não foram vocês que criaram o sentido sala, não foram vocês que criaram o significado do ente sala de aula, não foram vocês que atribuíram o sentido e significado. Há uma historicidade
do mundo. O mundo que nós habitamos é anterior a nós mesmos. Há uma historicidade do mundo. O que significa dizer da seguinte forma: imagina que a gente pega um cara um nativo americano que vive isolado no meio da floresta amazônica. Nós tiramos ele do mundo e trazemos ele para o Bárbara 1 para assistir a aula de Heidegger. Quando ele entrar na sala de aula, ele não vai perceber isso aqui como sala de aula. Porque essa cadeia, esse significado, esse sentido não existe no mundo que ele habita. Ele vai perceber paredes, cadeira, mesa, mas nenhuma dessas coisas faz sentido como sala de aula. Então, o que é ser no mundo? Ser no mundo é dizer que o homem habita um mundo de sentidos e significados que é anterior a ele, que tem uma historicidade que preenche o ser que o homem é. O ser vazado é preenchido por esse mundo que o circunda. O ser aí é o seu aí. Nós somos esse mundo. Eu estou quase terminando. E o ser do Dasein, o ser aí, ele não é um ser no mundo, mas ele é um ser com outros também. E essa é a segunda condição e também o segundo limite das possibilidades de projeção do Dasein. O que o Heidegger chama de mundo da vida. O que quer dizer que isso que ele chama de mundo da vida, o Heidegger chama de mundo da vida, é uma rede de crenças, de valores, de afetos, que são compartilhados pelos homens, pelos Dasein, que vivem num certo meio social. Uma rede que serve ao mesmo tempo de matéria-prima das projeções, da maneira como o Dasein se projeta, e de limite para as projeções. O homem aqui é um ser social, mas não no sentido essencial de que ele quer ou precisa viver em sociedade, e sim no sentido existencial, ontológico, de que a definição de que consiste o seu ser aí se alimenta de uma massa de imagens e de motivos que são produzidos por um corpo social que já existem anteriormente, que já existem antes dele, e no qual cada homem se vê mergulhado. Então, quando a gente passa a existir no mundo, já existe um mundo da vida, um mundo social, no qual nós somos lançados. Esse mundo social tem uma série de imagens, significados, rituais, tem toda uma tradição, anterioridade, anterior ao Dasein, existe uma tradição. E como o espaço vazio que o Dasein precisa ser preenchido com sentidos, e os sentidos são construídos, interpretados e mantidos socialmente, é aquela ideia que eu falava no começo de construção da ideia de cultura. Os homens produzem a ideia de cultura na sua associação, através de instituições, através de associações. Essa atualização da ideia de cultura objetifica o espírito humano e o materializa na história, isso que nós observamos. Então, isso volta, o Heidegger está reelaborando pedaços daquela aula de 1915. Esse mundo da vida, como condição e limite existencial do homem, é o ponto de partida da noção de tradição. Tradição. O Gadamer, se não me engano, vai explorar posteriormente essa ideia de tradição. Bom, para concluir agora, eu vou ver se eu consigo casar com o que a gente viu antes, a ideia de temporalidade, e com a ideia de distopia. Até aqui a gente viu que o Dasein encontra-se sempre perpassado, atravessado pelo seu aí, pelo seu mundo, porque o Dasein é vazio. Ele é um tornar-se, obrigação de ser.
Ele está sempre entrecortado pelo mundo que ele habita. Exatamente por ser vazio. O seu mundo sempre o preenche, porque ele é vazio. Mas, por que ele assumir sempre para si o que ele próprio é, por ter a obrigação de assumir para si o seu projeto de ser, por ser uma existência, né? Por ser uma existência, aquele que assume para si o projeto de ser, e por não possuir nenhuma essência, o Dasein precisa sempre atualizar-se, projetar-se. O Dasein é sempre se projetando para sempre, para além do seu próprio ser. O Dasein é sempre projetando-se para fora de si, para além do que ele é. Então essa é uma dupla condição do Dasein, é vazio, entrecortado pelo seu mundo, mas o mundo que o Dasein é, nunca cola nele tal qual. Porque o mundo preenche o Dasein se projeta, o mundo descola, e o Dasein continua atualizando a ideia de cultura. Em todo aí do Dasein, em toda a situação em que o Dasein se encontra, existem sempre diferentes possibilidades que se apresentam para o Dasein. O Dasein sempre se projeta diante dessas possibilidades. O Dasein vive no mundo, de certa forma, cria limites para as possibilidades, mas ele sempre se projeta diante das possibilidades que o mundo apresenta. O Dasein está no mundo e por isso é, de certa forma, por ele condicionado desde um passado que não controla. Há uma anterioridade do mundo em que o Dasein habita, uma historicidade. E o Dasein não controla isso, ele joga com as cartas que lhe foram dadas de antemão. Mas no ato de tomar para si o ser que ele sempre é, no ato de compreender o ser que ele já sempre é e que sempre está em jogo, todo Dasein se projeta para um futuro. Todo Dasein se abre para um horizonte de possibilidades. Todo Dasein se projeta para o futuro. Que, em certa medida, ele controla, porque ele pode escolher aceitar determinada possibilidade ou não. Ele pode sempre optar por uma decisão ou outra, por um projeto de ser ou outro. Ele tem que sempre assumir, tem sempre que optar por um projeto de ser ou outro. Mas como a gente viu que as possibilidades não são limitadas, estão condicionadas pelo mundo em que o Dasein habita, é por isso que o Heidegger diz que o Dasein é sempre uma possibilidade condicionada. Nos projetamos diferentes possibilidades, temos uma possibilidade condicionada pela mundanidade do mundo. Uma possibilidade que se apresenta ante determinadas condições. Essa projeção diante de possibilidades não é um plano que o Dasein assume ou não. O Dasein sempre é já se projetando ante diferentes possibilidades. Então, você não tem a opção de se projetar. Você fala, não vou assumir possibilidade nenhuma, responsabilidade nenhuma. Você já assumiu uma possibilidade que se apresentou, que era de não se tornar, para usar a linguagem do Heidegger, que é não assumir a sua existência de forma autêntica. Mas você foi obrigado a escolher, você fez uma escolha. Se projetando que o Dasein existe. Isso quer dizer que o ser que nós sempre somos, sempre existe adiantado de si mesmo, na medida em que entende e compreende a si mesmo em termos de suas possibilidades. O Dasein sempre está adiantado de si mesmo, está sempre se projetando para o futuro, porque sempre estão em jogo essas possibilidades. O ser do Dasein, então, por isso, é sempre no tempo. O ser do Dasein é sempre no tempo. É o volto no tempo. O tempo torna-se o horizonte em que as possibilidades de ser do Dasein se manifestam.
Volto lá na questão inicial, então, temporalidade e historicidade. Aqui no Ser e Tempo, Heidegger apresenta uma ideia mais radical do que aquela ideia que a gente viu lá naquele texto de 1915. Se antes o Heidegger disse que os sentidos atribuídos ao passado são possíveis a partir de um presente, os sentidos são atribuídos ao passado a partir de um presente, agora a gente tem que dizer que não é só o presente que determina os sentidos atribuídos ao passado, mas também os possíveis futuros também competem para a atribuição de sentido ao passado, porque o Dasein é sempre adiantado de si mesmo. Se o homem interpreta o passado adiantado de si mesmo, projetando futuros, e se os sentidos que são atribuídos ao passado estão ancorados no que o Dasein é no seu presente, ele é adiantado, então o futuro projeta passados. O futuro projeta sentidos para o passado. Todos os possíveis vir a ser do Dasein competem para a avaliação do ter sido. Todas essas possibilidades que se abrem competem para que eu avalie o passado. Isso significa dizer que nós estamos conferindo ao futuro a primazia na atribuição de significado ao passado, e não o contrário. Não é o passado que orienta e atribui sentido ao presente e ao futuro, mas é já estar adiantado, voltado para um futuro que atribui sentido ao presente e ao passado. O passado é sempre avaliado no projetar-se do Dasein. Tudo bem? Acho que foi, né? Chegou. Bom, acho que aqui a gente tem insights suficientes para entender melhor as relações entre temporalidade e distopia, que é o tema, temporalidade e distopia. Pensar essa questão nos termos do Heidegger é se perguntar qual é o mundo em que o ser que nós somos habita e quais as projeções ele possibilita. Se respondemos que as projeções que o nosso mundo possibilita são distópicas, e isso precisa ser verificado se são distópicas mesmo, mas o curso continua. Mas se nós entendemos, se nós tomarmos isso como uma questão, se nós entendemos que as possibilidades, que o mundo que a gente habita projeta possibilidades que são distópicas, e que se a gente entender que é a partir da compreensão distópica do mundo que nós avaliamos o passado, nós seremos obrigados a admitir que o nosso horizonte de expectativas nos condiciona a narrar um passado que projeta distopias. Nós seremos forçados a dizer que nós não apenas escrevemos ficções, nós não escrevemos só literatura distópica, nós seremos obrigados a concluir junto com Heidegger que nossa historiografia é distópica. E aí Marcelo e Tiagão vão explorar isso melhor amanhã e depois. Bom, eu vou parar por aqui, mas para terminar, é porque eu fiquei devendo uma coisa então. É porque eu coloquei uma questão guia para a aula, no começo, que era a pergunta, o que é o tempo? E até agora, eu não respondi o que é o tempo. Eu fiquei tirando vários insights da tentativa de responder o que é o tempo, mas não respondi o que é o tempo. Aí eu vou deixar o Heidegger responder o que é o tempo, então. Em 56, uma revista, Die Zeit, O Tempo é o nome da revista alemã, ela propôs para vários intelectuais essa pergunta, o que é o tempo? E aí convidaram o Heidegger para responder o que é o tempo. E aí o Heidegger disse lá, o que é o tempo é de se pensar que o autor de Ser e Tempo o saiba, porém ele não o sabe, de modo que mesmo hoje em dia ainda pergunta. Perguntar significa dar ouvido àquilo que sempre de novo nos fala. A obediência à atualidade daquilo que se põe em movimento, tanto no mais próximo como no mais distante, no andar histórico de nossa época, parece-me ser uma atitude corajosa, prudente e fecunda do seminário de Zeit. Por que eu propus a pergunta o que é o tempo?
Porque mais do que responder qualquer pergunta, o importante é continuar perguntando, ainda que a gente não tenha resposta nenhuma. O importante é instigar o pensamento. Na pergunta guia para responder o que é o tempo, a gente aprendeu noções de temporalidade, distopia e todas essas outras coisas. Bom, é isso. Obrigado.